O tema de hoje é pequei. E agora? Vamos lá. Pode tirar bem, para que eles possam me ouvir bem. Agora a gente tira um pouquinho o som para que vocês possam me ouvir e não cair a conexão, né? Tá bom? Está aqui em João capítulo 5. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, aguarde isso que eu vou falar agora. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás são. E disse, eis que já estás curado. Não peques mais, para que te não suceda coisa alguma pior ainda. Entendeu? Eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda, para que não te aconteça coisa alguma pior. É a palavra de hoje para a minha vida e para a tua, entendeu? Adélio, Tomari, Ângela, Lúcio, um grande beijo. Meus amores, o que a senhora quer falar a respeito desse homem hoje? Para chegar para mim e para vocês e dizer o que eu já tinha dito, entende, meus amores? Ju, Rosângela, que tem enfermidade que ela é natural. Tem enfermidade que ela é maligna, que foi o caso daquele homem. E tem enfermidade, veja bem, que ela é originária de um pecado cometido por mim e por você. Desse homem aqui paralítico, está visível que Jesus... Agora, uma das coisas que a gente precisa aprender aqui, entendeu, Consuelo? A classe de Jesus. Meu Deus. Gente, se vocês não pegarem nada que eu passar para vocês hoje com amor, pega somente isso. Estudem. Vamos ouvir a palavra nesse momento. Estudem, por favor. Estudem. Ouçam em áudio no YouTube os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê, pastora? Porque você vai aprender sobre o nascimento, sobre a vida, sobre o ministério, sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus. O que a senhora quer dizer? É extraordinário. Vocês vão ficar estupefatos. Vocês vão ficar maravilhados. Vocês não têm noção o quanto vocês irão crescer se nós estudarmos juntos isso. Depois da oração agora, aí vocês colocam os pedidos de oração e eu vou orar por vocês, tá bom? Depois da palavra, tá, meus amores? Vou orar sim, com todo carinho, viu? Vamos lá. A Bíblia diz que Jesus se encontra com este homem. Ele dá um sermão nele? Não. Ele fala do pecado dele? Não. Ele fala que ele estava naquela situação porque ele pecou contra o Senhor, porque ele era isso, aquilo? Não. Jesus o desrespeita em público? Não, filha, Arlete, Mari, não. Jesus não desrespeita. Jesus chama a atenção dele? Não. Jesus dá um sermão para ele em público? Não. É a minha opinião, minha particular. Eu sempre ensinei, nunca gostei, não gosto de nada direcionado. Não, pastor, não. De chamar uma pessoa em público
e falar em público a vida dela, o problema dela, o pecado dela. Não. A não ser que seja um milagre muito grande que Deus tenha para alguém. Por quê, pastor? Porque Deus é muito discreto. Quando nós fazemos questão de chamar o público e de tudo que a gente fala e faz, a gente precisa ser muito visto, muito aplaudido, muito observado. Nós temos problemas. Por quê, pastor? Porque Deus é muito discreto. Quando ele trata comigo, ele trata de maneira particular. Quando ele trata com cada um de vocês, ele trata de maneira particular. Explica melhor, pastora. Ele é educado, ele é respeitoso. Ele não te expõe publicamente. Ele não te escandaliza. Quem entendeu? Ele não te machuca. Pastor, Jesus é assim? É. Analisa que ele chega para esse homem, ele não faz nada com ele. Qual é a primeira coisa que ele faz? Você quer ficar são? Ele falou, quero. Aí Jesus olha para ele e fala assim, então levanta, ó, levanta-te. Lembra disso ontem? Levanta-te, toma a tua cama e anda. E vai embora. Vai embora para sua casa. O menino vai embora. Jesus chegou para ele e falou assim, olha, eu sou Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, o Redentor. Não falou nada. Pastor, explica um código aí para nós. Que quem é, não fala que é. Quem é, não precisa provar que é. Quem é, simplesmente é. Olha, gente. Resultado. Passa-se um tempo, ele se encontra só com o menino. Qual menino, pastor? O ex-paralítico de 38 anos que ele encontrou em Betesda, que quer dizer a casa da misericórdia. Vocês estão entendendo? E aí, resultado. Ele olha para ele e simplesmente fala isso para ele. Você já está são. Não peque mais não. Olha, escuta isso. Não peque mais não. Porque se você pecar, vai te suceder coisa pior, vai te acontecer coisa pior. Então a senhora quer dizer que aquela paralisia dele, sim, veio através de um pecado que ele cometeu. E o tema de hoje é pequei. E agora? Não é? Pequei. E agora? A Bíblia diz que uma coisa faz separação entre nós e Deus. Primeiro explica por quê, pastor. Porque ele é santíssimo. Porque ele é limpo. Porque ele é puro. Porque ele é justo. Ele não se mistura com o pecado. Mas, pastora, Deus não me ama? Ama. Deus me ama e Deus te ama. Mas Deus não ama o nosso pecado. Pastora, mas como que eu faço se eu pequei? Em primeiro lugar, estudar esse pecado. Como assim? Trabalhar esse pecado na palavra. Vamos supor, esse pecado é um roubo. Um exemplo, né? Roubei essa caneta. Então eu vou lá para a palavra e eu quero saber o que Deus diz sobre isso. Estude tudo. E peça para o Espírito Santo de Deus gerar em mim e em você, porque o Espírito Santo, através da palavra, ele gera o arrependimento. O arrependimento. E aí depois, Dora, o que a gente faz, pastora? Né, Nilce? A gente vai para a presença de Deus, arrependido, mas tem que o pecado ele tem nome.
Não é dizer, Pai, em nome de Jesus, eu quero dizer ao Senhor que eu cometi tal pecado, que tu sabes, porque tu vês, porque tu sabes todo. Não faz esse tipo de oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero dizer para o Senhor que eu roubei essa caneta que era da irmã Maria, porque eu olhei para ela e eu gostei dela. Eu cobicei a caneta da irmã Maria. E quantas vezes a gente não entra na casa do nosso próximo e fica observando para ver o que tem na casa do nosso próximo que a nossa casa não tem? Vocês estão me entendendo? Pastor, olha, não parece, mas é cobiça. Não parece. Eu quero que a minha casa seja a mais bonita de todos, então eu preciso ver alguma coisa aqui na casa da irmã Maria para eu poder fazer igual. Não faz isso. Isso é cobiça. Quem cobiça coisas pequenas, cobiçará coisas grandes. O pecado, você tem que matar ele no ninho. Isso é um fato. Pastora, Senhor, eu pequei, roubei essa caneta. Senhor, eu roubei essa caneta, papapá, me perdoa. Agora, o verdadeiro arrependimento, presta atenção nisso. O verdadeiro arrependimento vai fazer com que você e eu, não voltemos mais ao pecado. Pastor, e se eu voltar? Se você voltar, passa-se um tempo, você volta. Isso significa o quê, pastor? É que a tua vida não está totalmente alicerçada na palavra. Entendeu? Vamos supor que isso aqui é um alicerce. Ela não está totalmente alicerçada. Ela está assim, Então você tem que alicerçar a tua vida na palavra, na oração. A tua fé na palavra. Porque se ela não estiver alicerçada, você vai voltar a cair. E eu também. Aí as pessoas me perguntam, pastora, e quando eu peco? Eu sinto uma dor que a senhora não tem noção. O dia para mim parece que acaba. Se eu brigar com alguém, parece que acaba o mundo para mim. Se eu desrespeitar alguém, o mundo acaba para mim. Se eu levantar minha voz, se eu gritar, se eu falar uma palavra dura para alguém, parece que, pastor, acabou. Nossa, Deus, meu Deus, aquele dia parece que acabou para mim. Isso é maravilhoso. Por quê? Isso significa que você já está criando alicerce. E que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em você. Quando você sente dor pelo pecado que você cometeu e eu pelo pecado que eu cometi, pelo pecado que nós cometemos, isso é maravilhoso. Quando é o problema, pastor? É quando você não sente nada. Aí nós temos que procurar ajuda. Por quê? Porque vai haver uma consequência muito grande. Então Jesus falou assim para ele, olha, agora você está são. Você ficou doente por causa do teu pecado. Agora você está são. Jesus falou assim, não volta não. Por que ele falou? Porque se você voltar, vai acontecer coisa pior. Pastor, explica isso espiritualmente falando. Quando o teu corpo está limpinho, você tomou aquele banho, sabe aquele dia que você fala assim, hoje eu vou lavar o cabelo, eu vou fazer uma faxina, eu vou lixar meu pezinho, eu vou cortar minha unhinha, eu vou ficar bonitinho para Jesus. Você está tão bonitinho. Mas quando eu e você voltamos ao pecado, você se suja ainda mais. Então, o problema do pecado é que cada vez que eu e você voltamos a ele, a gente adquire proporções maiores. O inimigo ele vem com mais força, que atrás de todo pecado tem um espírito, gente. É a mesma coisa, se uma pessoa ficar liberta hoje, presta atenção nisso. Uma pessoa que é liberta, por exemplo, numa igreja, num ponto de pregação, uma congregação, o que tem que fazer? Ela tem que ser discipulada. Alguém tem que ser suporte dela, cuidar dela, trabalhar com ela. Por quê, pastora?
até levar ela a renunciar a tudo isso, aceitar o Senhor Jesus, ser batizada, ser discipulada. Por quê? Porque a tendência desses espíritos, quando eles saem de um corpo, se eles voltarem, eles voltam uma quantidade maior. Assim é o pecado. A palavra do Senhor diz assim: filhinhos, não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado. Para nós que somos conhecedores da palavra, o pecado ele tem que ser por acidente. Como assim? Por acidente. Porque a gente acaba pecando. Não tem jeito, irmãos. Se alguém aqui disser, eu não cometo pecado, o que João disse? Esse é mentiroso. Esse não conhece a Deus. Todos pecamos. Agora, o pecado mais terrível que existe, presta atenção nisso, é o pecado, meus amores. Um grande beijo para vocês todos que estão chegando, viu? O pior pecado que existe é o pecado consciente. É aquele que eu sei que é pecado, que você sabe que é pecado, entende, meus amores? E a gente comete. E a gente continua cometendo. Então, o senhor está dizendo que existe uma diferença muito grande do pecado inconsciente e do pecado consciente. Eu me lembro de uma mãe que eu trabalhei com ela. E ela trabalhava no lugar público, vamos falar assim, para não dar bandeira, né? E ela, quando a menina, não sei, ia lanchar, não sei como é que é. Eu sei que ela chegava no caixa e ia pegando um dinheirinho aqui, dinheirinho aqui, dinheirinho aqui. Mais tarde, a filhinha dela começou a fazer as mesmas coisas. Ela me procurou e disse, minha filha me rouba. Minha filha me rouba dinheiro, minha filha me rouba as coisas que eu vendo. Pastor, eu estou sofrendo. E naquele momento eu perguntei para ela, você não semeou isso na vida? E ela baixou a cabeça, eu acho que ela se lembrou, né? E ela começou a chorar. Chorou, 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 chorou. Mas teve um lado bonito. Que ela se arrepende dos pecados, que ela pede perdão a Deus e que mais tarde ela leva essa filha para Jesus e ela se converte e se torna uma bênção. Ah, se um pai e uma mãe soubesse o que você representa na vida de um filho e de uma filha, meu Deus. É, pastora. Ela estava passando uma herança federal, não é nem municipal e nem estadual. Federal. Mas Jesus, com a sua misericórdia, gente, ele entrou ali e quebrou aquilo. Quebrou. Por quê? Porque aquela menina, ela podia ser presa. Vocês sabem o que é uma cadeia feminina? Não quero saber. Não? Não. Nem masculino, nem feminino. E nem para menores. Ali você perde o nome, perde o caráter, perde a vida, perde a liberdade, perde a santidade, perde o respeito, perde tudo, gente. E aí, resultado? Deus precisa agir. Então, o pecado consciente é aquilo que você sabe que não pode e eu e você fazemos. Esse não parece, mas ele afronta Deus. Por quê, pastora? Porque a gente olha para Deus, é como se a gente olhasse para Deus, entendeu, pastora Imaculada? E a gente dissesse assim para ele, filha, eu sou como o Senhor. Eu sou maior que o Senhor, Tatiane. Eu posso. Segundo a palavra, todas as coisas nos são lícitas. Todas as coisas, mas nem todas convêm. Então a gente tem que parar e pensar. Voltando um pouquinho do roubo, se você me perguntar, pastora, eu posso pegar algo escondido dentro da minha casa? Eu posso pegar algo escondido de alguém? Não faz isso. Não faz isso, não. Entendeu?
Entendeu, minha linda? Não faz isso não. Porque isso tem uma consequência. Tudo que você pega sem bênção, sem legalidade, o inimigo, ele ó, aí ó, caiu, até caiu, ó, qualquer coisa triste, né? Eu ia fazer isso. Então, a gente tem que aprender isso aí. Agora, presta muita atenção no que eu vou falar sobre pecado. Pequei, e agora? Daqui a pouco vocês me façam perguntas, por favor, pode fazer perguntas aí. Existe diferença de uma pessoa que não conhece a palavra e uma pessoa conhecedora da palavra. Os dois lados, na minha opinião, a gente precisa ser suporte. A gente precisa chegar junto, abraçar essa pessoa e, se ela quiser a nossa ajuda, a gente ajudar essa pessoa. Pastor, alguém pecou, eu pequei contra alguém. Vá em particular. Primeiro ore, se prepare, se acalme, se tranquilize. Vá até essa pessoa. A Bíblia diz que se você se arrumar com essa pessoa, nossa Deus, você ganhou. Ganhou essa pessoa para Jesus. Você está entendendo? Pastor, qual o segredo para eu ser perdoado? É você perdoar. Por quê? Porque se Deus em Cristo nos perdoou, meu Deus, gente. Se Jesus nos perdoou e nos perdoa, quanto mais nós. Antes que vocês me perguntem, tem algum pecado que não tem perdão? Tem. É o pecado contra o Espírito Santo de Deus. É aquele pecado como dos fariseus que eu falei com vocês antes de ontem, né? Antes de ontem. Eles sabiam que Jesus era de Deus, eles sabiam que Deus operou o milagre através de Jesus e eles disseram para ele, você opera porque o cabeça teu é Satanás, o teu cabeça é Beelzebul. Então ali, pastora, só está dizendo que eles pecaram contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é quando você sabe a verdade, sabe que algo é de Deus, mas por raiva, toma cuidado com a raiva, gente. Quando você está com ódio, quando você está com mágoa, com vingança de alguém, e você fala que aquilo não é de Deus, sendo que você sabe que é de Deus. Uma língua estranha, você sabe que é de Deus. Os dons espirituais, você sabe que é de Deus, e eu também, não é? Então nós temos que tomar muito cuidado. Pastora Imaculada Barbosa, beijo, filha. Paulinha, Tatiane. Então nós temos que tomar muito, muito cuidado, Dora. Muito cuidado com o que a gente fala. Pastora, o que a senhora diz na hora da raiva? Na hora da raiva é melhor ficar calado. Na hora da raiva, se puder, Aninha, é bom colocar um esparadrapo na boca. Por quê? Porque a gente corre o risco de pecar contra o Senhor, né? Pastor, os demais pecados, o que eu faço? A Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado, ele jamais prosperará. Por que vocês acham que tem pessoas que eles estão lá em cima e de repente eles estão lá assim de pedir comida para comer? Por quê? Porque tem pecado guardado. Isso eu peço perdão, pastora. A Maria de Lavor está perguntando, pastora, e quando o pecado é o pensamento? Segura essa aí para mim. Segura essa aí. O que eu falei agora, antes da Lavor? Eu esqueci um pouquinho que eu estava falando. Pastora... Eu ia falar algo aqui antes da Lavor, antes da pergunta que me fizeram. Segura aí, que essa pergunta é boa. Pastor, existe algum pecado que Deus não foi nada disso que eu ia falar? Peço perdão, gente. Deu um branquinho aqui agora. Mas deixa eu responder aqui a pergunta do pensamento dela. Ela disse assim, pastora, e quando eu peco em pensamento? Segundo a Bíblia, que se no seu... Vamos supor, vou dar um exemplo, tá, gente? Eu vou dar um exemplo. No meu pensamento, assim, ó, eu me vejo beijando, abraçando. Cita aí um homem lindo na televisão. Antigamente era o Tarcísio Meira, né? Mas já faz tempo. Francisco Coco, não, mas vamos colocar alguém mais novo aí.
Aí você tem aquele pensamento com aquele homem. Um exemplo. O que a Bíblia diz? Que se no teu coração, coração é o quê? Pensamento. Se no teu coração, se no teu pensamento você pecou, você já se deitou com aquele homem. Então, pela Bíblia, eu não preciso pegar um homem, uma mulher, e ir para uma cama, ir para um lugar, ir para tal lugar, papapá, e fazer algo errado. Em pensamento, eu já fiz, você já fez. Então, respondendo a minha amada irmã, que ela também aconselha muitas pessoas, é preciso repreender esse pensamento. Leva esse pensamento à luz da palavra. Lembra que eu falei? Pega a Bíblia e diz lá, mau pensamento. Ela vai dizer para você o que significa, o que Deus pensa. A palavra vai dizer para mim, para você, o que Deus pensa. E aí nós vamos... Porque, gente, o arrependimento, a não cometer o erro de novo, vem através da conscientização. Tudo tem que entrar aqui, ó. Tá? A alma tá aqui. A alma é o que você pensa, o que você sente, o que você fala, os 5 sentidos, seus desejos. Pastor, o problema é o meu espírito? Não, o problema é a sua alma, é a minha alma. Esse é o problema, entendeu? Por que a gente sofre demais quando alguém parte, que a gente pensa assim, meu Deus do céu, eu não tô aguentando mais? É porque a gente é alma, é emoção, é coração, né? Então, é preciso trabalhar isso aí. O pensamento fala sobre isso. Mais alguma pergunta? Aí, se for importante o que eu estava falando, o Espírito Santo vai me fazer lembrar o que é que eu estava falando antes que a irmã Lavor perguntou para mim sobre o pensamento. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Pode perguntar. Então, eu não sei se eu estava falando que o pecado, aquilo que você guarda, não guarda pecado. Deixa eu voltar um pouquinho sobre isso que eu acho importante. Não guarde pecado. Às vezes você vê uma pessoa lá em cima, e às vezes você vê uma pessoa lá embaixo. Porque tem pecado oculto. O que é pecado oculto? Pecado guardado, pecado escondido. Pecado que eu gosto. Vou responder uma outra pergunta. Pastora, o pecado é ruim? Não, bem. Se o pecado fosse ruim, ninguém de nós pecava. O pecado é muito gostoso. Só que ele é ilusório. Ele é ilusório. O que é ilusório, pastor? Ele agrada os olhos. Você pode ver que você quer demais tal coisa. Quando você toma posse dela, ela vira comum para você. Deu para entender? Por isso que Deus falou assim, ó, você quer casar? Quero. Mas você aceita a vida comum do lar? Por quê? Ué, porque a vida de um marido, de uma esposa, a Bíblia diz que é a vida comum do lar. Entendeu? Então, o que a pessoa tem que fazer? Levar esse pecado oculto para Deus, clamar pelas misericórdias do Senhor, pedir força a Deus e deixar esse pecado. Você entende, meus amores? Em nome de Jesus. Alguém tem mais alguma pergunta aí? A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, pastora, mas se Deus sabe tudo, por que eu tenho que confessar? Você tem necessidade. O perdão vem com a confissão, com o arrependimento e a confissão do pecado. O ser humano ele tem essa necessidade de confessar o pecado. E você precisa confessar o pecado, porque pecado tem nome e sobrenome. O que o senhor diria mais? Nome, sobrenome, RG, CPF, título de eleitor, endereço, entendeu? Então tem o pecado que você comete, tem o pecado que você comete com o teu próximo e eu também. Pastora, quando pecamos contra alguém e não temos mais como pedir perdão. Ok. Pastora, quando pecamos contra alguém e não temos mais como pedir perdão. Ok. Se procura alguém que você confia muito. A Bíblia diz assim, ó. Confessai os vossos pecados uns para com os outros. Orai uns para com os outros. Por quê? Porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E aí, junto com essa pessoa, você vai pedir perdão a Deus. Você vai dizer, Pai, em nome de Jesus,
Eu pequei contra João Batista. E não sei mais onde ele está. Ou ele foi embora, morreu. Queria pedir para o Senhor me perdoar. Eu sei que ele não está aqui mais para me perdoar. Mas o Senhor está aqui para me perdoar. Entendeu? Eu tinha uma menina que ela não tinha paz. Não tinha paz. Ela já tinha feito oração a Deus, ela não tinha paz. Quando foi um dia, ela chegou diante de mim. E ela falou assim, pastor, eu fiz algo gravíssimo, não quero falar aqui. Ela falou assim, eu fiz algo gravíssimo contra minha mãe. E ela foi embora, eu não tenho mais minha mãe. E eu falei assim, olha, o que você fez contra a tua mãe? Aí ela falou assim, eu fiz isso, isso, isso. E aí eu disse assim, nesse momento, diante de Deus, eu represento a sua mãe. E eu pedi perdão a Deus por ela. E eu olhei para ela e falei assim, ó, em nome de tua mãe, em nome de Jesus, eu represento aqui agora a figura de uma mãe. Presta atenção, gente. Diante de Deus, diante de Jesus, eu represento a figura de tua mãe hoje. E aí, resultado. Eu liberei perdão para ela em nome de Jesus. A vida dessa menina, acredite se vocês quiserem. Ela sofreu 10, 12, 15 anos. Em uma hora, essa menina saiu curada e liberta. Qual é o segredo, pastor? É a fé. É a fé. A senhora quer dizer o quê? Que se houver um verdadeiro arrependimento dentro de mim e de você, não tem pecado que Deus não te perdoe. Pastora, qual é o segredo atrás disso aí? É aquilo... chegou mais uma pergunta aqui, eu creio. Pastora, quando uma pessoa diz que ela não precisa perdoar ninguém e ninguém precisa perdoar ela. Bom, filha, se ela não tiver pecado contra essa pessoa, tá bom. Mas se tiver um probleminha aí, ela tá doente. Verdade? O que eu faço? Você ora por ela, para que o Espírito de Deus trabalhe na vida dela e a conscientize. Porque, gente, enquanto não houver o entendimento na pessoa, o arrependimento, também não adianta a gente brigar com a pessoa. Isso aí é inútil, é errado. Então, o que acontece? Você ora por ela. Por quê, pastor? Porque não parece, mas tem um espírito de orgulho, de soberba. Sabe aquela pessoa que ninguém erra, só ela erra, ninguém peca contra ela, só ela não peca contra ninguém, mas todo mundo peca contra ela. Ela tem dificuldade, né, de pedir perdão para essa pessoa aí que você está me citando. Ela tem muita dificuldade de pedir perdão. Por quê, pastora? É o orgulho do inferno. Satanás não estou contra ela, não. Estou contra o inimigo, que coloca esse sentimento de soberba, de orgulho, de vergonha, de não vou, não cedo, não peço. Gente, isso aí é uma das coisas mais fortes que existe. Muito triste isso aí, tá bom? Daqui a pouco vamos orar, viu, Rosângela Ferreira Dutra, tá, filha? Vamos orar sim. Mais alguma pergunta aí? Tem mais alguma pergunta? Mas temos que orar, né? Temos que orar. É duro. Eu já contei para vocês de pessoas que oravam e elas ficaram enfermas porque não conseguiam perdoar. Pastora, todos nós podemos passar por isso? Sim. Quando a gente passa, por exemplo, com uma injustiça muito grande. Entendeu? Sabe, e outra coisa também que eu ensino para vocês. O lugar mais difícil para você perdoar, eu vou falar para você onde é. Porque eu já passei por isso. O lugar mais difícil para você perdoar não é no seu trabalho, não é na sua empresa, não é na sua escola, não é em trânsito, é dentro da sua casa. Entendeu? Porque quando se trata de sangue, é o que mais dói em vocês, é o que mais dói em mim, em todos nós. Então, é isso aí. Você espera uma traição de qualquer um, menos de um sangue. O seu próprio sangue, né? Então, aquilo que eu sempre ensino, o segredo é você ser bom dentro da sua casa. Se você falar para mim, pastor, eu sou bom dentro da minha casa.
Pode cantar a música do homem lá, que esse cara sou eu. Não tem, o Roberto Carlos não tem que cantar mais. Quem tem que cantar é você. Esse cara sou eu. Por quê, pastora? Porque esse rei chamado Jesus entrou dentro da minha vida e da tua e fez essa grande obra. Pastora, qual é o segredo de vencer pessoas difíceis? Vocês não me perguntaram. Dá razão para ela, para ele. Dê razão. Dê razão, nunca tenha razão. Eu não sei se Deus vai me usar ainda para trazer palavras sobre como lidar com pessoas difíceis. Porque vocês têm essas pessoas em todo lugar que você chegar. No supermercado, no açougue, em trânsito, né? Todo lugar tem. A gente tem que aprender a estudar essas pessoas. O grande segredo é esse. Nilza, beijo, 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 filho. Gente, mais alguma pergunta? Senão nós já vamos orar. Pequei. E agora? Tem alguma pergunta aí sua? Tem alguma dúvida? Tem um medo? Tem uma coisa que te aprisiona? Tem um negócio ruim? Todos nós passamos por isso, gente. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui, né? Então, pastor, eu quero ter muita saúde. Oh, maravilha. Pastor, eu quero ter muita prosperidade financeira. Não guarde nada no teu coração. Ore até Deus resolver isso. Você está entendendo? Esse é o segredo. Pastor.